os vizinhos quem encontraram o corpo do vendedor Francisco Alexandre Fonseca de Moura, de 47 anos. A vítima foi executada com pelo menos 5 tiros de pistola, disparados nas regiões do abdômen, tórax e cabeça. Fagner Bueno de Lima Freire é este jovem caído já sem vida no meio da rua Maria Amélia Machado, no bairro Emaús, em Parnamirim. Ele foi morto com tiros na cabeça, disparados por homens que se aproximaram do rapaz de 25 anos em um veículo tipo Ranger. De acordo com relatos de populares, o trem passou pelo local em baixa velocidade com o sinal sonoro ligado. Mas um detalhe pode dar sentido a essa tragédia. Essas duas mulheres parece que correram para fugir de um assalto. A primeira vítima a ser identificada foi a Maria do Carmo, reconhecida pelos filhos. Nenhum familiar quis gravar a entrevista. O jovem morreu nessa oficina de motos na Avenida Maranguape, Jardim Progresso, na zona norte da cidade. De acordo com a polícia, ele estava na casa de parentes quando foi abordado. A vítima é Fabiano Campos da Silva, de 19 anos. Ele tentou entrar no escritório da oficina para se proteger, mas a porta estava fechada e ele foi executado. É Livanilson Félix Duarte, de 19 anos, e o compassa dele, um adolescente de 16, foram detidos na noite da terça-feira acusados de cometer um assalto a uma loja no bairro Brogodó, em Ceará-Mirim. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Mas que som fez, som? Olha, boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Está no ar mais um Patrulha da Cidade, ao vivo para todo o estado. Mais um trágico acidente envolvendo o trem aqui em Natal. Dessa vez, 2 mulheres foram atropeladas e mortas na Zona Norte, hoje pela manhã. No ar. As duas mulheres, identificadas como Maria do Carmo Isidro Leal, de 43 anos, e Juvaneide Francisca de Freitas, também com 43 anos, estavam ultrapassando a passagem de nível próxima ao terminal da integração do bairro de Soledade 1. No local, muitos curiosos, e a primeira vítima a ser identificada foi a Maria do Carmo, reconhecida pelos filhos. Nenhum familiar quis gravar a entrevista. O local é bem sinalizado, está com todos os semáforos e alertas funcionando. De acordo com passageiros do trem, que ficou a 200 metros de onde aconteceu o acidente, a locomotiva passou em velocidade aproximada de 20 km por hora e o maquinista tentou parar o trem antes de atropelar as mulheres. O trem vinha de lá para cá, ele vinha muito ligeiro, mas vinha pitando. Já vinha do viaduto para cá e já vinha pitando muito ligeiro. Ele vinha ligeiro o trem. Mas só que quando chegou aqui, freou ligeiro e parou. Quando parou, quando abriu as portas, a gente viu esse pessoal, essas 2 mulheres mortas. O trem ele vinha apitando, constantemente apitando. Não sei se sucedeu-se dessa passagem dessas 2 pessoas atravessar na frente do trem. Vieram desse sentido aqui. Então, ainda quando eu desci do trem para ver se fazia o socorro dela, já estava nas últimas, né? De acordo com relatos de populares, o trem passou pelo local em baixa velocidade com o sinal sonoro ligado. Mas um detalhe pode dar sentido a essa tragédia. Essas 2 mulheres parece que correram para fugir de um assalto. O que o pessoal está falando, que elas, quando passou esse cara de moto, o pessoal está comentando muito aí que viram, sabe? Aí eu acho que elas se assustaram e saíram correndo. Aí eu acho que foi um susto, né, que causou tudo isso, né? Porque aqui tem assalto todos os dias, todas as horas. Não tem hora de manhã, de tarde, de noite, todas as horas, nas portas do povo. Casal de moto foi visto na hora que o trem bateu. Foi visto eles... Um casal numa moto? Casal numa moto. Passou com o sinal fechado? Passou com o sinal fechado. Só olharam para trás e voaram. E é comum esse tipo de assalto aqui, na linha? Comum, é. Segundo os moradores, é comum. Já a Polícia Militar descarta essa hipótese. Ao chegar no local, nós contactamos com algumas pessoas e eu tenho a informação de que não existia essa situação. Um funcionário da CBTU que acompanhou o acidente, na hora ele só visualizou elas 2 passando e o trem atropelando. Então provavelmente foi displicência das 2 mulheres.
Acredita-se que sim. Nenhum familiar ou conhecido da Juvaneide Francisca, que era natural de Santo Antônio do Salto da Onça, chegou ao local para dar mais informações sobre a vítima. Já os familiares da Maria do Carmo contaram que ela trabalhava como doméstica no bairro de Ponta Negra e fazia esse mesmo percurso diariamente. O local, apesar de bem sinalizado, já foi palco de outros acidentes. Que eu saiba, é o terceiro acidente aí que acontece. Como o rapaz estava falando aí, né? Que já se acabou uma família aqui, né? Então, coisas igual a isso aí devia ser evitado. Uma câmera de monitoramento bem próxima ao acidente pode ter flagrado todo o ocorrido. E no local, o trânsito ficou bastante complicado. Através das imagens da câmera, com certeza vão chegar o que de fato aconteceu. Que houve um acidente, houve 2 mortes, 2 vítimas fatais, agora em relação ao possível casal de motocicletas que queria assaltar, ainda está para ser esclarecido. Em Parnamirim, mais um cenário de violência. Um jovem foi assassinado na noite de ontem com tiros disparados por homens desconhecidos. O crime pode ter sido motivado por disputas de torcidas organizadas. Segundo o pai da vítima, o filho já estava sendo jurado de morte. Boa. Fagner Bueno de Lima Freire é este jovem caído já sem vida no meio da rua Maria Amélia Machado, no bairro Emaús, em Parnamirim. Ele foi morto com tiros na cabeça, disparados por homens que se aproximaram do rapaz de 25 anos em um veículo tipo Ranger. Ao lado do corpo, uma motocicleta que era pilotada por ele no momento do crime. Segundo a polícia, no banco garupa vinha uma mulher, a namorada de Fagner, que viu tudo e acabou ferida no rosto. Cheguei aí no local, encontrei o cidadão caído ao solo e a namorada dele atingida por um disparo, acho que deve ter sido no nariz, a parte do nariz. Foi levada para o hospital. Foi socorrida pelo SAMU. Fagner tinha 25 anos de idade e, de acordo com informações repassadas pelo pai da vítima, desde os 12 ele era viciado em drogas. Com medo da morte e marcado para morrer, ele foi encontrado com uma arma. Alguns populares entregaram nas mãos dos policiais militares uma pistola 380 que estava em poder da vítima para se defender de inimigos. Segundo o pai dele, informou que ele é envolvido com gangue, torcida organizada. Os jovens se degladiando em briga, luta corporal, disparam e acaba essa situação aí, né? Os jovens se acabando aí no bairro. Carlos Alberto, pai de Fagner, serenamente conversou com nossa equipe. O aposentado relatou que o filho sempre foi motivo de sofrimento para ele. Era viciado. Há muito tempo? Assim, a faixa de 12 anos de idade, viciado, né? Então, ele já fazia mais de 10 anos que era envolvido com ele. 10 anos, que ele está com 25, né? A gente reclamava, inclusive, um tempo internamos ele na Zona Norte, mas ele não cumpriu. Ele vivia também em torcida de time, também. Torcidas organizadas? Torcidas organizadas e já vivia jurado. E daí a gente vem lutando e hoje foi no que deu, né? A polícia ainda realizou diligências na tentativa de surpreender os atiradores, mas ninguém foi preso. O caso será investigado no 1º Distrito Policial, na cidade de Parnamirim. Eu vou dizer uma coisa para o senhor Carlos Alberto. Agora o senhor e sua esposa vão ter sossego na vida, né? O Caquinho, como era mais conhecido seu filho, aí era conhecidíssimo em Parnamirim por prata. Olha a foto do cara com a 12 e um 38 na mão. Era nó cego esse cara, era conhecido aí por dar tiro no povo, praticar assalto, ou seja, um bocado de coisa ruim. Essa é a realidade. Agora, seu Carlos Alberto, o senhor vai ter... Passa para mim, Kleber. Agora o senhor vai ter sossego. Me perdoe o que eu estou falando, mas agora o senhor vai ter uma vida com mais tranquilidade, o senhor e sua esposa. Um jovem de 19 anos foi assassinado ontem à tarde no loteamento Jardim Progresso, zona norte da capital do Acre. O jovem morreu nessa oficina de motos na Avenida Maranguape, Jardim Progresso, na zona norte da cidade. De acordo com a polícia, ele estava na casa de parentes quando foi abordado. Ele estava na casa da sogra, quando ele estava sentado na calçada após o almoço, 2 elementos de uma Trax faltou o disparo, ele conseguiu correr, adentrou aqui o estabelecimento comercial, mas aí o cara entrou e concluiu o homicídio.
Curiosos se concentraram em frente ao estabelecimento para observar o trabalho da polícia. Essa tia do rapaz afirmou que ele trabalhava e não tinha antecedentes criminais. Não tem justiça, a justiça só é de Deus. Ele tinha acabado de chegar do trabalho. A vítima é Fabiano Campos da Silva, de 19 anos. Ele tentou entrar no escritório da oficina para se proteger, mas a porta estava fechada e ele foi executado. Os peritos do ITEP estão fazendo os primeiros levantamentos, mas pelo menos 3 tiros atingiram o rapaz. A polícia obteve informações aqui no local de familiares que ele se envolveu em uma briga numa festa recentemente e essa foi a motivação do crime. Segundo a esposa dele, ele tinha brigado com ele numa festa anteriormente e ele foi jurado de morte. Na Ridinha, o corpo de um homem de 47 anos foi encontrado ontem à tarde dentro de uma casa com marcas de tiros. Quer dizer, ele foi encontrado com marcas de tiros dentro de uma casa, no ar. Foram os vizinhos que encontraram o corpo do vendedor Francisco Alexandre Fonseca de Moura, de 47 anos. O vizinho aqui, que é filho do proprietário da casa alocada ao cidadão que encontra-se morto, ontem à tarde chamou o mesmo, aqui, tendo em vista que a porta interna da casa estava aberta, só que ele não apareceu. Quando foi hoje de manhã, ele verificou que a porta encontrava-se aberta ainda, chamou o mesmo, não apareceu, ele resolveu pular aqui o muro. A vítima foi executada com pelo menos 5 tiros de pistola, disparados nas regiões do abdômen, tórax e cabeça. Na casa não foram encontrados sinais de arrombamento e a polícia ainda não sabe o que pode ter motivado o crime. A gente nota que foi uma execução. Agora o motivo só a Polícia Civil posterior, que com as investigações, levantamento, vai poder afirmar. Uma garota de programa foi assassinada em Parnamirim, precisamente no bairro Monte Castelo. Daqui a pouquinho eu trago essa matéria que agora eu vou